Fala galera, Hugo Pessoa, fundador do Conarte, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você não conhece a gente muito bem, caiu aqui de paraquedas, clica aí em algum lugar, deve ter o link do site, deve ter link do Facebook e link do Instagram também, tá? Para acompanhar a gente nas redes sociais, crescer e aprender bastante sobre arte digital, que é a principal ideia disso aqui. Bom, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre alguns fundamentos de luz. Para quê? Para você começar a entender esse processo de iluminação, como é que funciona, como é que funcionava antigamente, como é que funciona hoje, e traduzir isso para as tuas artes, seja para os renders, seja para as tuas composições de 2D também, beleza? Então vamos lá, isso tudo aqui faz parte de um contexto maior, que é dentro da plataforma do Conarte Membros, né, para quem teve acesso, que a gente fez aí uma oferta sensacional, exclusiva e única. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Então, isso vai para a área da página de membros deles, né? A vantagem deles lá é que fica tudo mais organizado, mais estruturado. Aqui no YouTube, um dia eu estou falando sobre futebol, no outro dia eu estou falando sobre papel de cartas. Então, enfim, fica muito variado, fica muito, né, mais ou menos perdido, assim, como realmente é no canal da internet. Apesar de que aqui no canal do YouTube eu tento sempre estruturar direitinho, assim, colocar algumas coisas nas playlists, mais coisas que tenham mais a ver, criação de personagens, com dicas rápidas, enfim. Mas vamos lá. Efeito lambertiano, isso é um efeito para trabalhar com superfícies difusas. Então tem a explicação, vamos dizer assim, teórica da coisa, né? Da física mesmo aqui, que é a lei do cosseno de Lambert e parará. Então, que bexiga é isso, né? O ângulo θ entra em direção da incidência da luz e a normal da superfície. Não sei se vocês lembram, e eu vou explicar para que a gente está vendo isso, tá? A normal da superfície, quem lembra de física, a normal é, tipo, se a superfície está assim na horizontal, a normal é isso aqui. Se a superfície está inclinada, a normal é isso aqui. É sempre ela formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Não importa se ela está inclinada, deitada, de costas, enfim, tanto faz, tá? Então, o que é que esse ângulo do cosseno é em relação a esse efeito lambertiano? Numa superfície difusa, ela não é, microscopicamente falando, ela não é uma superfície assim, lisa, tá? Como um alumínio, por exemplo, que ele também tem a parte difusa, um pouquinho de rugosidade. Mas um espelho, por exemplo, aí seria o extremo, né? É totalmente liso, né? Mesmo microscopicamente, não é totalmente liso. Mas ele tem poucas imperfeições, assim, pouco espaço para a luz entrar diferente de outra luz. O que isso difere? Isso difere que na superfície difusa, microscopicamente, ela é assim, né? Ela tem uns gominhos e tal. E aqui, quando a luz está batendo, né? A luz vem de todas as direções aqui, tá? Uma luz ambiente, vamos supor. O ângulo que ela entra, tá? Vai ser o ângulo que ela vai sair. E isso vai gerar uma normal, que esse ângulo vai ser igual a esse. Parar. Então, se ela bate aqui, ó, ela bateu aqui. Vai ter a normal. E esse ângulo vai ser igual ao ângulo de saída. Então, você vê que são ângulos... Deixa eu pegar um diferentão aqui. São ângulos... Se a luz estiver batendo aqui, vai sair na mesma proporção. São ângulos iguais. E isso vai fazer com que a gente não tenha aquela luz tão dura, né? Tão sharp. A gente não vai ver a superfície como ela é rugosa, dessa superfície difusa. A gente não vai estar vendo uns reflexos como a gente vê um reflexo num ferro, numa espada. O reflexo não é daquela forma, né? Uma superfície difusa, por exemplo, é um couro. Você vê que o espécula, né, o reflexo que ele transmite lá com a luz, ele fica sempre um pouquinho mais espaçado, assim, né? Um pouco mais realmente difuso. Então, a superfície lambertiana é uma superfície que é como se ela fosse mais perfeita para trabalhar justamente esse tipo de luz. É uma reflexão difusa, certo? E foi dado esse nome em nome do cara aí que descobriu não sei quem, Lambert. E é isso aí, é baseado nisso. Aí, para que a gente quer saber disso, né? Para entender
principalmente quando a gente está representando e quando a gente está estudando. Por exemplo, você está modelando no ZBrush. O ZBrush tem uma luz natural dele lá que você pode posicionar. E por que você deve ter essa luz lá na sua UI, né? Na sua interface de usuário ali? De uma maneira mais fácil de ser utilizada e alterada. Porque é com ela que você consegue enxergar a tridimensionalidade do teu modelo. Né? Se não tiver luz ali, se não tiver luz em lugar nenhum, a gente não consegue diferenciar sombra de luz, nem mesmo as cores. Então a gente tem que ter a luz para ver como é que está formando esse sombreamento, para ver como é que está se formando esses volumes. Então quando você altera a cor dentro do ZBrush, você altera o material, você tem uma diferença na percepção da luz. Justamente se ela vai estar mais difusa, se ela vai estar mais sharp. Isso faz diferença na hora que você está modelando lá dentro do ZBrush, tá? Uma coisa que eu sugiro tirar do ZBrush também é aquele gradiente que tem, que fica um cinza mais claro e em cima fica um preto, né? Ele tem um gradiente, aquilo ali. Aquilo ali, para mim, ele atrapalha, sabe? Essa parte de modelagem. Eu sugiro que tire aquilo ali. Se não souber tirar, depois eu faço um vídeo aqui mostrando como é que tira, mas é bobeira. Se procurar na internet que você encontra isso bem fácil. Mas aqui é o seguinte. A luz, ela vai incidir na mesma direção, né? Em vários pontos, trilhões e trilhões e trilhões de fótons ali, agindo. E o que vai mudar é a posição ou do observador ou a posição do objeto, né? O ângulo do objeto. Então, se você tem um objeto aqui que ele tem a mesma cor, né? Aqui é a mesma cor daqui. Só que, como a incidência da luz é menor nessa superfície, porque aqui a luz está mais direta, ou seja, ela está batendo e está vindo para o observador de forma mais direta do que aqui, né? O observador não está tendo essa visão da parte de cima, sacou? Então, altera também a percepção da cor, porque a cor é um tipo de radiação, certo? Então, é como a gente enxerga essa cor vai alterar. Então, se você vai trabalhar isso num 2D, é importante você ter a parte de volumes na sua cabeça, entender e saber por que essa cor aqui vai estar mais forte do que aquela cor que está, de repente, na parte de trás do braço do cara, tá? Pronto, vamos supor aqui. O braço está aqui, essa parte aqui ela é mais clara porque a luz está vindo daqui de cima, essa parte aqui é mais escura. Então, essa linha daqui que forma no braço já é o início do terminador, que é até onde a luz bate, e o resto que vem aqui de baixo é um pouco da luz ambiente, tá? Essa parte daqui. Então, entender essa parte também ajuda você a trabalhar no seu concept 2D, nas suas ilustrações, nas suas artes visuais de forma geral. E aqui, essa esfera que tem aqui, outra coisa, não ignora os estudos das esferas, tá? Tem muita coisa importante que você consegue ver e aprender simplesmente fazendo esferas sombreadas. Essa esfera aqui, ela tá só com a luz direta, tá só com a luz ambiente. Essa luzinha branca que tem aqui, vou mudar de cor. Essa luzinha branca que tem aqui, ela não é o especular. Aqui a gente está vendo ainda uma superfície difusa, uma superfície lambertiana. Aqui é simplesmente uma luz ambiente que está batendo aqui e forma uma claridade maior aqui no início e depois vai formando a penumbra porque você tem um volume aqui, certo? Só que aqui eu não representei sombra, não representei a luz de rebatimento, não tem ambiente occlusion, não tem nada aqui. Aqui é somente a luz direta. E o que é que acontece aqui? Quando a luz bate aqui na tangente, ela continua. E o que é que ela continua formando aqui? Ela vai formar, se aqui a gente tivesse um piso, ela iria formar justamente a sombra dessa bola, tá? Então, se o ângulo tivesse aqui em cima, a sombra seria bem menor, né? Seria só isso aqui de sombra. Seria essa área aqui, aí tem um ambiente occlusion e tal. Mas não é o foco agora. O que eu quero passar para vocês é que, depois que ela bate na tangente, dependendo do volume do braço, do volume da esfera, você vai ter a linha do terminator, tá? É o terminador, que é onde a luz que está agindo diretamente no objeto ou no ser,
ela vai atingir. Depois daqui é sombra, papai. Depois daqui é sombra, sacou? Aí aqui você vai ter uma sombra mais forte, depois vai suavizando aqui, a depender da tua superfície, da tua reflexão. Se você inserir aqui um contraluz, tá? Uma folha branca, por exemplo, você vai ter já um efeito aqui branco, vai ter um efeito branco aqui na esfera, certo? Suave, mas vai ter. Enfim, isso aí é o que faz a esfera destacar. De onde? Se a gente tivesse, por exemplo, essa esfera, aí quando eu falo esfera, você visualiza o que você quiser. Pode ser um personagem, pode ser um animal, pode ser uma estrutura, uma construção, um objeto. Então, se o teu ambiente ele está numa penumbra, que de repente o contraste que ele está formando aqui com o objeto é baixo, e você não está conseguindo enxergar as formas, aí você cria aquela luz Nossa, a luz de recorte, fugiu o nome agora. Você cria a luz de recorte para que essa luz de recorte dê essa margem aqui para você saber que, então aqui, porque vamos supor que todo o ambiente estivesse nessa cor, né? Ninguém ia enxergar onde terminava a esfera, né? Se aqui atrás também o fundo fosse tudo da mesma cor. Então você não ia enxergar. Então você cria essa luz de rebatimento, essa luz de recorte, para ele criar esse recorte no volume e você conseguir perceber, e você conseguir passar essa mensagem. Então, é muito importante entre os objetos, é muito importante isso entre as partes do corpo do teu personagem, você enxergar o que é que não está ficando muito claro, o que é que está ficando mais ou menos da mesma cor, na mesma saturação, trabalhar isso, colocar uma luz de recorte, às vezes bem sutil, né? O comic usa muito isso porque o comic não tem tanta variação na parte quando vai imprimir, então ele coloca um recorte bem duro mesmo, assim, coloca só uma luz branca, às vezes não tem nada a ver com reflexão e tal, mas é só para recortar, para você enxergar. Então eles usam outro tipo de artifício, mas para a gente aqui do 3D e do 2D, um pouquinho mais puxado para o realismo, você usa isso aqui, tá? E o que é que isso acontece a nível de variações, né, de estudos? Aí você começa a ver a importância da luz nesse... era uma técnica que era usar o chiaro escuro, que é justamente você trabalhar esses contrastes, né, para passar a mensagem que você quer passar dentro da cena. Você ter isso em mente, né? Eu sei que é bem simples assim falando, aqui tem até outras mensagens meio malucas, assim, se você for pesquisar na época da Era de Ouro, lá das pinturas holandesas, vai ter umas coisas bem malucas aqui, com o frango de cabeça para baixo, com as bochechas rosadas da mulher, enfim, tem umas coisas bem interessantes aí de pesquisar, que é bacana de saber. Mas o foco aqui é justamente esse contraste absurdo aqui que existe da personagem central, da personagem centralizada aqui na cena, né, para o fundo. Olha como destaca, tudo é destacado, tudo. Você não perde, né? Você não fica perdido aqui no fundo, você realmente foca onde você tem que focar. Aqui é a mesma coisa, mas aqui já entra outras mensagens subliminares também, umas ideias por trás da cena, enfim. Mas o contraste está evidente aqui, né? O vestido dela se confunde aqui com o fundo, mas o resto da cena, a mensagem aqui está de boa. Essa aqui também, no Miguel D'Angelo, está aqui, ó, todo o contraste, tudo, enfim, tudo funcionando. Isso tudo com estudo de luz, né? Você vê que a luz vem daqui, no caso desse quadro do Michelangelo, e você tem que ter a visão volumétrica da cena toda. Se esse personagem ele tá nesse médio plano aqui, tá? Meio que no formato de um triângulo, mas ele tá nesse médio plano, essa caveira tá num plano à frente dele, porque a visão é um pouco rotacionada. Você tem que ter essa visão quando você está produzindo, quando você está fazendo a tua ilustração. Por isso que a luz passa direto aqui e bate também na caveira, nesse formato aqui da caveira, né? Na parte frontal dela. Por isso que ela não está batendo aqui e isso aqui vai fazer sombra aqui. Não viaja, sacou? Tem uma perspectiva aqui, ó. Tem uma planificação das coisas aqui, certo?
Isso tudo, luz, sombra, os contrastes que ele está utilizando aí. Olha que contraste absurdo, velho. Isso, outro artifício do uso de luz e sombra, certo? As cores, aqui pincelada rápida, eu falei de teoria das cores num vídeo passado aí que está aí no canal, mas a ideia aqui é você entender que as cores são ondas e partículas, né? Depois foram descobertos que também faziam parte as partículas, os quantos e tal. Mas aqui a onda, o comprimento da onda, esse comprimento da onda vai dando a diferença de cor, de colorização, como a gente enxerga, como a gente vai receber essa radiação e enxergar. Se não tem luz, não tem cor, a gente não enxerga nada, a gente não diferencia objetos, não diferencia absolutamente nada. A gente precisa de luz para sobreviver, para enxergar de fato. E aqui uma exploração de cores dentro do impressionismo lá foi esse movimento do pontilhismo aí, Georges Seurat, que você não precisaria estar colocando as cores exatamente uma passagem contrastante uma dentro da outra. Assim. Pelo pontilhismo, você basta colocar algumas diferenciações de cores e você vai conseguir diferenciar as formas. O cérebro consegue captar, consegue fazer essa diferença e formar as coisas. Quando você aumenta o contraste, você está aumentando também a visualização das edges, né? Você consegue visualizar que aqui tem um contorno, né? Que aqui, essa paisagem, que é uma árvore, simplesmente com a utilização de cores próximas, pontilhadas, utilizando tanto a parte de colorização harmônica, quanto a parte de colorização complementar, ou seja, você contrastando as cores, isso trazendo para você a mensagem que o cara quer passar, né? O objeto que o cara quer tá desenhando, quer tá pintando por ali. Beleza? Você vê que aqui você consegue enxergar que tem uma construção aqui ao fundo. Então, tudo isso muito com sugestões. Você consegue, inclusive, identificar que aqui a luz é direta, que a luz está vindo daqui, que aqui já é outra tonalidade, né? Que interfere em como, lembra aí do começo do vídeo, interfere como a gente vai perceber a cor, mas é a mesma cor, uma do lado, outra do outro, só a diferença é a quantidade de iluminação que ela está recebendo. Recebe menos iluminação, a gente percebe menos do objeto, percebe menos das propriedades desse objeto, inclusive das cores desse objeto. E aqui, para você ter um pouquinho de diferenciação do que é saturação e do que é a luminância, né? A luminância é justamente eu não vou falar nível de branco, eu vou falar a claridade da cor e a obscuridade dessa cor. Quanto mais ela vai tendendo para o preto, menos luminância ela vai ter. Quanto mais ela vai tendendo para o branco, mais luminância ela vai ter. Isso é diferente de saturação. A saturação tem mais a ver com o tom da cor. Então, e o tom vai tendendo para cinza e a força, né, a vivacidade da cor, a vivacidade desse tom de cor que você está escolhendo. Então, não importa se a cor está com luminância ou não, nesse caso. O que importa é se a cor é vibrante ou não. Então, é diferente, porque eu posso ter uma cor vibrante e, ao mesmo tempo, ela ser uma cor com pouca luminância. Ou o contrário, né? Ela está com muita luminância e ser uma cor desaturada. Ou seja, um cinza claro é uma cor que está com a saturação baixa, mas que tem uma luminância alta. Então, isso indifere, isso é diferente, tá? Então, preste atenção nisso também e tenta aplicar isso. Não aplicar, é só um conceito que é interessante você saber. Saturação é uma coisa, luminância é outra coisa. Não se confunde nisso aí, beleza? Outra coisa, que o brilho das cores interfere justamente essa parte aí da luminância na mensagem que você quer passar. Aqui tem outras coisas também acontecendo dentro dessa cena, tá? Mas a gente está focando nessa parte de estudo de luz. Então, você ter aqui na cena como um todo, né? De forma de respeitando o volume aqui, você tem um terminador, né? Mais ou menos por aqui. Deixa eu mudar essa cor. Você tem um terminador mais ou menos por aqui. Só que ela tem luz ambiente, não é um ambiente abastecido apenas pela luz da vela, que tem outras conotações também a vela aqui nessas pinturas, né? Ele oferecendo dinheiro,
a moça com a bochecha rosada, ela sentada naquele negócio de esquentar os pés, lá na época que era frio. Tem umas conotações dúbias aí e sexuais também dentro desses conceitos. Mas você vê que tem luz ambiente, apesar de que a vela está fazendo sombra do cara aqui, ó, para cá, certo? Não faz nela aqui, por quê? Porque ela está mais distante do fundo, né? O cara já está em outro plano, está em outra perspectiva ali. E com o terminador, aí tem outras sombras aqui, né? Aí a gente vai considerar um pouquinho também a falha na qualidade da imagem, né? Dessa representação. O quadro original provavelmente deve ser não, é muito mais interessante, muito mais interessante da gente estar vendo, pesquisando, analisando. Foi? Foi. Bom, fundamentos de luz é fundamento, tá? É importante você entender o quê? Vou resumir isso aqui para você. Você entender que você vai ter uma incidência de luz dentro da tua cena. Vai ser pouco ou muito, é você quem vai dizer. E como essa cena, como essa iluminação vai estar interagindo com cada objeto em cena, é você também quem vai dizer isso. Só que para entender essa luminância, para entender essa iluminação dentro da tua cena e trabalhar no teu render, tu vai ter que entender o que é que tu quer passar primeiro. Qual é a mensagem que tu está querendo passar. Sacou? Aqui ele, por exemplo, dá contraste aqui, ó, nessa área daqui, para você ver o final do vestido dela. Ele tem esse ambiente occlusion aqui, justamente também para contrastar mais ainda, para você ver o final do vestido, né? E aqui você poder enxergar também que tem aquele objeto que eu falei que esquenta os pés da moça aí, certo? Da senhora. A cadeira bem destacada aqui, porque se ele faz uma cadeira mais ou menos dessa cor, você nem ia entender mais ou menos, você não ia entender muito o que era uma cadeira. Então, trabalhar esse contraste, o que era o escuro, entender o que é saturação, o que é luminância, entender que nem sempre você precisa estar com a cor super saturada para estar passando a mensagem, entender que você pode sim usar cores básicas, não básicas, cores com baixa saturação e trazer personagens, trazer cenas aí simplesmente memoráveis, como o personagem de God of War, que a gente fez a análise, não análise, fez uma rápida pincelada ali no vídeo anterior da teoria das cores. Então, tudo isso faz com que você comece a prestar atenção na iluminação, em como vai alterar a tua cena, como vai alterar a mensagem que você quer passar e como vai alterar o teu processo de renderização, né? Isso tudo aqui também, para a galera do Conart Membros, vai funcionar para a aula de Render Passes no ZBrush e finalização dentro do Photoshop. Porque você pode ter a mesma cena renderizada com as mesmas luzes, mas quando você for para o Photoshop, você pode dar vários sentidos diferentes, você pode dar vários moods, né, vários feelings, humor, várias sensações dentro da mesma cena, só mudando a luz, só mudando de onde a luz está vindo, a temperatura dessa luz, se ela está muito brilhante, se ela está afetando muitas cores ou não. Então, lembra que eu sempre falo, fundamente os fundamentos, porque você, sabendo fundamentar, você não precisa ser um teórico em física, não. Dar uma pesquisada, dar uma estudada e entender um pouquinho. Se ficar também só nesse resumo do resumo aqui, não funciona, velho. Não funciona. Isso aqui é um start para você ter um esclarecimento mínimo da coisa e, correr atrás de coisas aprofundadas, certo? Fundamenta, aprofunda e usa. Aplica o que você está estudando aqui, aplica o que você está conhecendo. Fechou? Curte, comenta, compartilha, tira dúvida. Eu tô falando curte, comenta, aí não fica uma coisa automática, não. Curte se curtiu, tá? Aí comenta se você tiver alguma coisa bacana para falar, for um elogio, beleza? Se tiver alguma dúvida, se tiver uma crítica também construtiva, de boa. Mas faz isso, tá? Porque o vídeo, o algoritmo entende, o YouTube entende que é um vídeo que é para ele jogar lá para a galera ver, para ajudar o canal a crescer, para ajudar a gente a crescer. E a gente crescendo, a gente com certeza vai estar sempre trazendo mais coisas, mais novidades e melhores conteúdos para vocês também. Fechou? Conart 4.0 em produção.
boa notícia. A gente está começando a gravar já as palestras e eu espero que funcione, dê tudo certo para segundo semestre. A gente está chegando aí com força total. Beleza? Forte abraço, conta comigo e até a próxima.